999,999. 1 million. Sim, esse cara realmente contou até 1 milhão. Mas por quê? E o mais importante, quanto tempo ele demorou? Bem, você só vai ter que ficar por aqui para descobrir a resposta a essas perguntas, bem como toda uma série de outros fatos alucinantes que você nunca soube que precisava saber. Sério, depois você me agradece. Cobras podem arrotar fogo. Muitas pessoas têm medo de cobras. E o que estou prestes a dizer a você agora provavelmente não vai aliviar esse medo. Elas podem arrotar fogo. Agora, sejamos claros, não estou sugerindo que todas as cobras são secretamente dragões cuspidores de fogo, nem que isso ocorre em condições cotidianas. Na verdade, é provável que você nunca veja esse talento aterrorizante em ação, mas isso não significa que não poderia acontecer. Para criar fogo, você precisa de 3 coisas: um material inflamável, uma faísca e oxigênio. Como você deve saber, um gás inflamável de ocorrência natural conhecido como hidrogênio é produzido na extremidade final do sistema digestivo humano e é liberado pela flatulência. Quando a maioria dos mamíferos morre, uma camada de muco que protege o revestimento do estômago desaparece, e os ácidos do estômago começam a digerir o próprio estômago ao lado de outros órgãos internos. Isso resulta em um acúmulo de hidrogênio dentro do corpo, que às vezes pode causar sua explosão, ao estilo Henrique VIII. Digamos que um corpo de um cervo em decomposição exploda dentro de uma piton. Os gases seriam liberados de uma só vez no estômago da cobra, fazendo com que ela soltasse uma grande quantidade de hidrogênio concentrado. Agora tudo que você precisa é de uma única faísca de uma fogueira próxima para entrar no caminho desse arroto e pronto, você tem um dragão sem asas e cuspidor de fogo. O que é penugem do umbigo? O homem médio tem cerca de 1,8 miligramas de penugem do umbigo a qualquer momento. Mas o que é isso para ser exato? O Dr. George Steinhauser passou 3 anos de sua vida examinando esse estranho fenômeno, para que você não precise. E aqui estão as respostas. Steinhauser descobriu que o principal culpado por esse aumento de penugem é um tipo de cabelo até então desconhecido, que é excepcionalmente fino, com pequenos ganchos farpados. À medida que essas farpas esfregam contra as roupas e desalojam pedaços de algodão em fiapos, a formação concêntrica dos fios de cabelo atua como um funil que traz os pedaços de penugem para dentro. Esse fiapo também é acompanhado por um delicioso coquetel de poeira doméstica, flocos de pele morta, gordura, proteínas e suor. Eu sei o que você está pensando, nojento, mas qual é o ponto? Bem, essa parte é um pouco menos clara. O Dr. Steinhauser teoriza que esses pelos especializados em pegar fiapos é uma tentativa deliberada do corpo de se limpar. Os pequenos pedaços de pano são acumulados para criar um objeto atraente para nós removermos manualmente e jogar fora, limpando um possível terreno fértil para bactérias no processo. É isso mesmo, pessoal. Olhem para aquele pedaço de umbigo como um amigo. Comer muitas cenouras vão te deixar laranja. Isso definitivamente soa como uma lenda urbana, mas é totalmente verdade. Se você comer muitas cenouras, vai acabar ficando laranja. Agora, eu não estou sugerindo que essa seja uma transformação que vai acontecer da noite pro dia. Então não se preocupe em acordar e encontrar um Oompa-Loompa olhando para você no espelho do banheiro ainda. Ficar laranja por conta de cenouras tem até um nome médico: carotenemia. E além do choque inicial de seu novo tom de pele de cor brilhante, é totalmente inofensivo. Tudo isso é graças a um pigmento natural chamado beta-caroteno, que dá à raiz vegetal sua distinta tonalidade laranja. Quando você come muitas cenouras, ou batata doce, abóboras e qualquer outro alimento que é rico em beta-caroteno, todo o excesso de pigmento entra na corrente sanguínea e é armazenado na pele, dando a você um tom laranja. Infelizmente, não há nenhuma medida oficial do que cenouras demais significa, mas uma dosagem média e saudável de beta-caroteno é de cerca de 6 a 8 miligramas por dia. De acordo com um blog de saúde da Universidade da Colômbia, você teria que consumir até 20 miligramas por dia, o equivalente a 3 grandes cenouras para a carotenemia se estabelecer. Está muito seguro por enquanto. Vacas não podem descer escadas. Aqui está algo que você nunca deve ter pensado. A menos que por acaso viva com um bando de animais de fazenda. Você teria grande dificuldade em conduzir uma vaca ou um cavalo por um lance de escadas. Você provavelmente não teria muitos problemas para guiá-los, mas seriam necessárias mais do que algumas palavras amáveis de incentivo para voltar para baixo. Este é um mistério que pode ser resolvido com uma afirmação nada surpreendente. Na natureza não existem escadas. Esses animais não podem ver facilmente o chão bem aos seus pés.
pés, e o desenho de seus corpos os impede de caminhar em uma direção para baixo. A maioria das escadas se inclina em um ângulo médio de 35 graus, o que seria uma colina bastante íngreme para qualquer vaca enfrentar ao ar livre, quanto mais uma esculpida em degraus minúsculos, com tamanho para um ser humano. Os quadris e joelhos das vacas não são feitos para ajudar a deslocar o seu peso para trás, evitando que caiam de cabeça escada abaixo. Considerando que a maioria das vacas pesa entre 726 a 1089 quilos, eu diria que seu medo de escadas é bastante racional, não acha? As mulheres do século XIX tinham medo de uma condição maquiada chamada cara de bicicleta. Vamos voltar no tempo, até o final do século XIX, uma época em que a bicicleta era uma invenção nova que fazia as mulheres tremerem em suas botas. Veja, os médicos anunciaram que essa engenhoca ultramoderna poderia realmente causar uma terrível condição médica, conhecida como cara de bicicleta. O conto era que qualquer mulher que ousasse andar de bicicleta corria o risco de ficar com uma expressão feia no rosto para sempre. Porque isso afetou apenas as mulheres ainda está para ser visto, mas em uma citação do Literary Digest, de 1985, descreveu aqueles afetados com cara de bicicleta como excepcionalmente ruborizado, mas às vezes pálido, frequentemente com os lábios mais ou menos contraídos e com o início de olheiras escuras, sempre com expressão de cansaço. Outros disseram que foi caracterizado por uma mandíbula rígida e cerrada e olhos esbugalhados. Fosse o que fosse, as mulheres não queriam, então elas não pedalavam. Isso até 1897, quando uma médica chamada Sarah Hackett Stevenson confirmou o que todos sabiam o tempo todo: andar de bicicleta não pode causar danos faciais duradouros. Acontece que a coisa toda foi apenas uma manobra inventada por homens que temiam que as bicicletas fossem instrumentos malignos do feminismo, o que parece um pouco extremo para mim. Há uma cidade americana com uma população de uma pessoa. Não é segredo que algumas pessoas preferem ficar sozinhas, mas uma mulher gosta tanto de sua própria companhia, que é literalmente a única residente em sua cidade, de Monowee, em Nebraska. Elsie Eiler, de 86 anos, atualmente trabalha como prefeita, bibliotecária, bartender, secretária, balconista e dona de taverna da cidade, às 9 horas todas as manhãs, exceto as segundas-feiras. Ela abre a Monowee Tavern, onde serve hambúrgueres de $3,50, cachorro-quente a $1,25 e cerveja que são hilariamente rotuladas como a cerveja mais gelada da cidade. Você pode pensar que ela não teria clientes, mas ela já recebeu visitantes de 47 estados e 41 países, e a taverna funciona como um ponto de encontro para os residentes das cidades vizinhas. Na década de 1930, Monowee era uma agitada cidade ferroviária, mas as pessoas começaram a se mudar gradualmente. E quando Rudy, marido de Eiler, morreu em 2004, ela se tornou a única residente remanescente. Ela brinca que uma das principais vantagens de morar em uma cidade de uma pessoa só é que ela sempre ganha o voto para ser prefeito por uma vitória esmagadora, mas há alguns inconvenientes também. Ela arrecada $500 em impostos para manter os 3 postes de luz da cidade acesos e a água correndo. Por que homens têm pomo de Adão? Para os homens, ter um pomo de Adão, aquele caroço estranho e duro que balança para cima e para baixo no pescoço, é apenas um fato da vida. Mas por que as mulheres não têm eles também? Seu apelido se refere à parte da Bíblia em que Adão come o fruto proibido e fica com parte dele preso na garganta. No entanto, o pomo de Adão também é conhecido como cartilagem tireoide, porque, bem, é um pedaço de cartilagem que fica no topo da glândula tireoide. Porém, o que você não deve saber é que meninos e meninas começam com essa cartilagem de tamanho semelhante, mas tudo muda quando a puberdade chega. Conforme seus níveis de testosterona aumentam e suas vozes ficam mais graves, a laringe ou caixa vocal dos meninos aumenta, fazendo com que o pomo de Adão se projete. Mas o que isso faz exatamente? Bom, assim como a cartilagem em suas orelhas ou nariz, a cartilagem tireoide não tem nenhum propósito médico, além de servir de base para quando um cara está mentindo para a esposa sobre seu paradeiro na noite anterior. Isso mesmo. O pomo de Adão tem uma tendência particular de pular sem controle quando você está nervoso. Porque as caixas de donuts são sempre cor-de-rosa nos filmes? Dunkin' Donuts empacota seus doces em caixas laranja, neon e rosa, enquanto Krispy Kreme prefere o padrão de bolinhas. Mas venha para Los Angeles, e a caixa de donut rosa e simples é o que você vai encontrar. Na verdade, foi dito que sempre que você ver um filme ou sitcom ambientado em Nova York e uma caixa de donut rosa aparecer, você sabe que as filmagens realmente aconteceram em Los Angeles. A tradição pode ser rastreada até meados da década de 1970, quando um regime conhecido como Khmer Vermelho foi responsável por orquestrar um genocídio cambojano. Eu sei, mudar de caixa de donut para genocídio em massa parece um pequeno salto, mas
Fica comigo. Como muitos cambojanos fugiram para Los Angeles, eles encontraram uma salvação inesperada no humilde negócio de donuts. Mas um herói culinário desconhecido em particular foi o responsável pelo picotamento da caixa, Ted Ngoy. Ele montou um império de venda de donuts em Los Angeles, com uma equipe de centenas de compatriotas, cujos vistos ele patrocinou. Até esse ponto, os donuts eram armazenados em caixas brancas e limpas, até que ele, sendo o cara com experiência em negócios que era, perguntou ao seu fornecedor, Westco, se havia alternativas mais baratas. Acontece que Westco tinha um monte de papelão rosa por aí, e o resto é história. À medida que Los Angeles se tornou sinônimo de cinema, o mesmo aconteceu com a caixa de donuts rosa. Então, aí está. Não apenas um adereço de filme comum. A Islândia tem um designado sussurrador de elfos. Você deve ter acreditado em todos os tipos de criaturas mágicas quando criança, mas na Islândia, a existência de pequenos elfos é praticamente um fato indiscutível da vida. Na verdade, eles levam os direitos dos elfos tão a sério que uma mulher conhecida como Haga assumiu o papel de sussurrante não oficial. Pode parecer loucura, mas desde menina, ela tem a capacidade de ver e falar com elfos, ou Huldufólk, que vivem em comunidades invisíveis em toda a Islândia. Ela não está sozinha em suas crenças. Em uma pesquisa realizada em 1998, 54,4% de todos os islandeses entrevistados disseram acreditar nos elfos. Como o porta-voz oficial dessas pessoas invisíveis, Haga foi incumbida de inspecionar potenciais locais de construção, caso eles destruam comunidades élficas. Em 2016, o desenvolvimento de uma estrada planejada foi interrompido, depois que Haga afirmou que era uma ameaça para uma igreja élfica chamada Olfeikishka, que para você e para mim parecia uma pedra gigante. Felizmente, o governo mais tarde concordou em usar um guindaste para mover a rocha de 70 toneladas para fora do caminho da estrada, poupando o local de culto da população invisível da Islândia. Qual é o valor mais alto que alguém já contou? Acredite ou não, tem realmente um registro verificado para o maior número que alguém contou em uma sessão. Em 18 de junho de 2007, Jeremy Harper, de 31 anos, de Birmingham, Alabama, trancou-se em sua casa e começou a contar em voz alta até 1 milhão. Um marco que acabou alcançando 89 dias depois, em 14 de setembro. 999,998. 999,999. 1 million. Para alcançar essa façanha, ele contou 16 horas por dia, até deixando a barba crescer no processo. Você deve estar pensando, quem tem tempo para esperar e contar até 1 milhão? Bem, Harper não fez isso apenas por diversão. Ele transmitiu ao vivo toda a sua contagem para arrecadar dinheiro para a Push America, uma instituição de caridade para deficientes, e arrecadou impressionantes $10 mil para a causa. De acordo com algumas estimativas, se você tentasse um feito semelhante sem interrupções, demoraria pouco mais de 11 dias e meio consecutivos, supondo que você contou cerca de um número por segundo. Ou seja, seria complicado quando você atingir 5 dígitos. Para contar até 1 bilhão, porém, levaria mais de 31 anos. Agora, isso seria impressionante. Lagostas se comunicam fazendo xixi na cara uma da outra. Se for o caso, você precisa lembrar que as lagostas são algumas das criaturas mais bizarras da Terra. Vejam só, elas urinam na cara uma da outra, como sua própria forma única de comunicação. A bexiga da lagosta está localizada embaixo de seu cérebro, que é conectada pelo trato urinário a 2 bocais de liberação de urina, localizados na base de sua grande antena. Quando as lagostas fazem xixi, elas também produzem feromônios, através de um sistema urinário, que permitem que elas se comuniquem. Basicamente, o xixi é liberado da face e injetado na corrente produzida pela lagosta, que o projeta para frente. Foi até medido que esses sinais de urina podem ser ejetados a uma distância de até 7 vezes o seu corpo. Um xixizão bem poderoso. Geralmente as lagostas não se dão bem. Se 2 machos se chocarem, você quase pode garantir que uma briga vai começar. Então, onde entra o xixi? Para provar às fêmeas que ele é o mais forte, a lagosta vencedora vai fazer xixi na direção dela. E como ele está feliz com sua vitória, a urina vai conter serotonina, o que torna o cheiro mais agradável. Essa é uma técnica de namoro que você realmente não deve tentar em casa. E você, tem algum fato aleatório na manga que poderia me fazer dizer uau? Conta aí pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.